dia de novidade por aqui. Começa o quadro Um Pet Mudou Minha Vida da Chemitec. A gente está muito feliz com essa estreia, porque nós sabemos que essa relação é muito especial, não é verdade? Humanos e animais, os nossos pets amados. Você sabia que o treinamento canino é uma forma de reforçar os laços entre os animais, os cães, por exemplo, e os humanos? E já que essa relação é tão especial e exige cuidado e técnica, você vai conhecer hoje a história de Marcel Piacentini. O Marcel transformou a paixão pelo pastor alemão quando era bem pequenininho, bebê praticamente, em uma carreira como treinador canino de altíssimo potencial. O Marcel é especialista em comportamento canino, treinador profissional de cães de esporte e de trabalho e dedica a vida a esses magníficos cães que impressionam a gente pela disciplina, pelo desempenho, por todo o comportamento durante uma vida toda em trabalhos como treinador, ajudando não somente os animais, mas principalmente os tutores e toda a sociedade a construírem uma relação de respeito e muita harmonia. E não é só isso. Ele é o único árbitro internacional no esporte Mondial-Ring, que a gente já vai explicar o que é, e coleciona 11 participações em campeonatos mundiais com 4 cães. Marcel, bem-vindo. Que currículo, hein? Maravilha, muito obrigado. Estreamos bem aqui, hein, Marcel? Conta pra gente, vamos começar do início de tudo. Você era bem pequenininho quando se apaixonou por um pastor alemão. A gente sabe que depois vieram outras variações aí da raça, né? Mas como que era essa família? Quantos anos você tinha? Como era a sua relação com esses bichinhos aí lá na infância? Maravilha, eu fui criado pelo meu pai João, minha mãe Maria, e na época eles tinham uma pastora alemã, uma fêmea, que se chamava Troika. E quando eu comecei a lembrar, né, gente criança, eu me via sempre ao lado dela e foi com ela, segundo o relato dos meus pais, que eu aprendi a andar, que eu aprendi a estar ali com os cães. E ela me tinha sobre os cuidados, era um barato, ficava o tempo todo junto comigo. E depois eu fui crescendo, ela veio a falecer, acredito quando eu tinha uns 5 anos de idade assim, e depois começou essa jornada, mas essa fase inicial foi com a Troika. Foi a primeira cachorra que me acolheu. A Troika marcou suas memórias de infância, então. Quando Sim. você vê fotos, não sei se você tem esses álbuns de família, né? Naquela época, não sei que idade você tem, Marcel, mas naquela época a gente ainda revelava foto, né? Na casa da minha mãe tem um monte de fotografia daqueles álbuns tradicionais que vem Que com legal. plástico assim. E ela tá lá. Tá lá. Depois da Troika vieram outros? Depois- Ou seja, sua vida toda foi marcada pela presença de um pastor? No início, sim. Depois, o segundo cachorro que nós tivemos foi um poodle. Muito Bem inteligente. diferente, Bem né? diferente. Depois entrou a Monca, um outro pastor. Depois tive o Jerry Lewis, tive a Raposo, o Tom. Sempre com um pet. Sempre com pet, a vida toda. E aí você ficou lá adolescente, veio a fase do trabalho, a fase do que eu vou fazer da vida. Como é que foi? De cara você sabia que iria trabalhar com isso ou você fez uma transição de carreira lá na frente? Não sabia que ia trabalhar com isso. Sempre amava ter os cães ao meu lado. Eu cheguei a trabalhar de guarda-vida temporário, trabalhava com embarcado também, fazendo passeios. E depois, numa oportunidade que tocou no coração, eu comecei a trabalhar com banho e tosa. Foi assim que eu comecei, trabalhando com banho e tosa. Quando você fala em embarcação, explica um pouquinho melhor para a gente entender essa mudança radical de carreira, né? Só para ver se eu entendi corretamente. Você fazia o quê? E quando você um belo dia falou, não, eu preciso dos bichos mais perto. Como é que foi isso? Bom, foi assim. Eu sempre morei na praia, Caiçara, então tinha a vida ali voltada para o mar. Gostava muito amo a profissão de bombeiro, que é a profissão do meu pai, é muito significativa a todos os guerreiros que arriscam a vida. Mas você não é bombeiro. Não sou. Fiz um treinamento no Corpo de Bombeiro na época de temporada. Eles fazem seleção para contratar pessoas
para trabalhar e atender a demanda da alta temporada. Eu amava fazer isso, ser guarda-vida de praia, auxiliar, orientar, enfim, e foi assim. E os animais, eles surgiram de uma forma espontânea na minha vida. Através do curso de banho e tosa que eu fiz, e eu passei ali a me relacionar ali com eles, e desde então eles estão comigo de manhã, de tarde e de noite. Você acredita que esse contato inicial na sua infância, essas memórias afetivas que você guarda, né, do tempo de criança e a vida toda tendo um bichinho ao lado, um pet, um animal, um cão com você, definiram sua trajetória profissional? Ah, não tenho dúvida, né? É extremamente importante. Quando a gente entende as fases do desenvolvimento cerebral, hoje, por exemplo, você perguntou a minha idade e tenho 42 anos. A gente assiste uma criança, a gente assiste a inocência, a gente assiste a pureza, a alegria, né? Então, uma criança super combina com um cachorro, porque não entende, né, os problemas da vida, as adversidades, e ali é uma construção de um sonho mágico, de um reino encantado, e eu penso que isso é fundamental para a nossa vida. Maravilhoso. Então, ele foi para o banho e tosa, minha gente, e aí não largou mais os bichos, só que mudou a atividade. Quando é que você percebeu? Peraí, eu posso fazer além de deixar eles cheirosos, limpinhos, bonitos, eu posso interferir no comportamento, eu tenho uma vocação para isso, assim. Foi espontâneo também ou você fez uma formação primeiro? Foi tudo espontâneo, sem planejamento nenhum, sem roteiro nenhum, foi tudo espontâneo. Aprendendo, ia dedicando, só que com o passar do tempo, eu entendia que tinha alguns animais que tinham problemas para tomar banho, para você poder tosar e realizar ali procedimentos. Ao final de 2 anos no banho e tosa, mais de 80% da carteira era cães que existiam problemas de comportamento e não deixavam ser tratados, não deixavam ser tocados. Inclusive, tem uma história muito legal, um poodle que em um banho e tosa, no passado, ele atacou a pessoa que estava fazendo a tosa e ele perdeu a vista, ficou cego. Nossa. Desde então, ele ficou traumatizado e a tutora, toda vez que ia precisar realizar um procedimento com ele, ou ela precisava ter um médico veterinário, fazer um procedimento, um pré-anestésico para deixar o animal mais tranquilo e então poder realizar, né, a parte de... Um simples banho, né? Um simples banho, uma simples tosa. E foi daí que ela me conheceu e eu mostrei para ela como você consegue transformar esse comportamento e você tirar esse trauma do cachorro. E assim foram inúmeros outros casos e foi caminhando de uma forma espontânea. E aí nisso que eu falei assim, bom, vou procurar como que se treina os cães. Eu sou bom nisso, né? Então foi muito intuitivo no início, assim... Você simplesmente percebia que tinha um comando, uma condução diferente com eles. Era com você que eles acalmavam ou que eles correspondiam. Como é que foi isso? Olha, hoje eu consigo explicar. Na época eu não conseguia explicar. Tudo agia-se de uma forma muito instintiva, com muita naturalidade. E as pessoas, como você faz isso? Eu não sei. Eu simplesmente fazia, mas eu não conseguia entender. Hoje, no treinamento, com que a gente trabalha? A gente trabalha com as fases do desenvolvimento cerebral, os valores e os princípios. Quando nós unimos esses 3 ingredientes, nós conseguimos criar uma comunicação clara e objetiva com os nossos cães. E com isso a gente consegue entender o porquê de cada comportamento. Quando muitas vezes a gente se depara com um animal que é ansioso, ou com um animal que é inseguro, ou com um animal que é agressivo. Nisso, todo mundo que tem cão em casa sabe, faz isso que dá certo, faz aquilo ali que ele para. Tá, mas por quê? Eu quero saber por quê. Porque, põe água no arroz que funciona. Sim, por quê? Agora, por que eu não posso colocar, sei lá, só óleo? A gente precisa entender o porquê das coisas. Sim. Então, é justamente isso. Então, hoje, o que nós fazemos é justamente isso. Ensinar os donos de cães que amam seus cães o porquê. Então, quando nós entendemos o porquê,
tudo fica muito mais claro, tudo fica muito mais objetivo. Fantástico, eu quero entender pelo menos alguns porquês hoje, não vou perder essa oportunidade, nem vocês que estão acompanhando, com certeza. Vamos começar por uma perguntinha assim, vamos ver se você escapa dessa, tá, Marcel? Tá bom, tendenciosa. O pastor alemão é mais fácil de treinar? Tem raças que são mais predispostas ao treinamento canino, mais obedientes, mais leais, mais disciplinadas. Tem a ver com raça? Tem a ver com o quê? Bom, vamos lá. Teorias postulam que os animais domésticos que nós temos hoje surgiram do lobo cinzento há mais de 100 mil anos no continente asiático e por seleção natural eles vêm caminhando até hoje. Então, nós assistimos o quê? Lembra de um lobo? É muito parecido com o quê? Com um pastor. Sim. O animal, na vida presente do homem, que nós conhecemos da história, sempre foi um animal de trabalho. Então, antigamente, não existia-se uma escola de adestramento, não existia-se uma escola de equitação, não existia-se nada. Existia-se trabalho, existia necessidade, existia propósito em sobrevivência. E o cão, ele acompanha o homem nessa jornada, cuidando da casa, cuidando dos rebanhos, cuidando da proteção, auxiliando na caça. E o pastor alemão, ele tem por genética o quê? Ter um coração servil. Então é muito comum nós assistirmos um cão da raça pastor que não vai cuidar da família, que não vai cuidar dos pertences do dono. Então, seguindo esse propósito, tem muita coerência do pastor ser um cão excepcional e nós assistimos isso também, ele sendo utilizado em todas as partes do mundo, não discriminando nenhuma outra raça de cachorro, mas é a mais conhecida no mundo todo, justamente por ter um coração servil e também de mostrar essa história ao longo do homem, né? Exatamente. Tanto que a gente vê, né, muitas histórias envolvendo cães policiais, filmes, né, e histórias da vida real, principalmente cães de busca. Onde mais eles estariam em serviço? Cães-guia? Cão-guia, na guerra era utilizado como companhia, como proteção. Eu penso que o cachorro ele pode se enquadrar em todas as profissões, em todos os momentos, porque é uma companhia que você vai ter, além de você ter uma companhia, a necessidade do cão é de servir. Ele gosta de servir. Todo cão gosta de servir, todo cão gosta de brincar, todo cão gosta de comer, gosta de ser agradado, todo cão gosta de ter uma vida. E isso é que é o mais importante. E aqui surge uma curiosidade, uma dúvida que eu tenho. Imagino que muita gente também que estão nos assistindo aí tenha essa dúvida. Por exemplo, um cão adestrado para guardar, proteger, né, cumprir ali a sua função territorialista, ele também pode ser um cão que a gente vai ter uma relação de afeto, brincar, que vai dormir junto, que vai andar dentro de casa, que vai passear comigo, ou não? Sim. Uma vez treinado para servir guardando, vai ser uma relação profissional. Então, Elaine, muito interessante essa pergunta, porque como funciona isso de uma forma verdadeira, né? Quando nós necessitamos de proteção, de companhia, de descanso, de alimentação, de hidratação, são momentos. Então, o que acontece? Um cão que ele é treinado para guarda, ele é treinado para guarda em determinados momentos aonde se faz necessária a guarda, em que ambiente o cachorro vai trabalhar com guarda. Então, imagina uma situação. Um domingo, em família, temos um pastor alemão, nós nos reunimos, toda a família está lá reunida. O animal, ele está numa reunião aonde está produzindo ali a partilha, onde está produzindo o diálogo, você está produzindo a união, você está produzindo... Ele está sentindo o ambiente, exatamente. Né? Ele sentindo o ambiente, você concorda que, por exemplo, se ele escuta um barulho externo, aquele barulho externo, ele vai falar, ué, o que quer
destruir esse ambiente lindo e maravilhoso que eu estou vivendo agora. Então, o cão sai daquele ambiente de amor, onde ele estava recebendo carinho, e vai avisar o dono dele lá, olha, tem um barulho estranho aí na porta, por exemplo. Só que quando vai ver, não foi nada, era um entregador, era alguém que, de repente, estava com o carro parado na frente, ou qualquer outro tipo de situação, o animal ele sai daquela condição e ele entra em outra condição. Resumindo, o ambiente aonde a família, o cão se encontra, ele vai transformar e ele vai se adaptar o que aquele ambiente está pedindo. Entendi. É nesse ele vai sentido. saber se comportar, né? E o treinamento muda muito? Um treinamento, por exemplo, para competição, eu imagino que exige mais, né? Obviamente, mas um treinamento para que ele seja um cão de serviço é muito diferente do treinamento para que ele seja um pet doméstico, para conviver e conviver bem com essa família, com esses tutores? Olha, a gente pode fazer uma comparação bem objetiva com relação a isso. Vamos pensar, por exemplo, assim, num atleta olímpico de natação ou de corrida. Ele dedica a vida dele pelaquele propósito. Agora, eu gosto de nadar, eu gosto de correr. Eu não posso fazer isso se não for a cunho olímpico? Não, eu posso fazer isso por qualidade de vida. Então, quando nós falamos de um cão atleta, de um cachorro de trabalho policial, de um cachorro que tem a vida ali designada e com um propósito a realizar aquilo, sim, é um treinamento árduo como de qualquer outra profissão. Então, quando a gente tem um cachorro que está ali do nosso lado, a gente pode ter um cachorro que vai guardar a nossa casa, que vai ser o nosso pet, que vai te acompanhar nas caminhadas, na corrida, que vai acompanhar você no dia a dia ali, numa condição onde ele vai conseguir expressar tudo o que necessita de uma maneira moderada, sendo a nossa vida. Então, a gente não precisa se tornar nenhum atleta olímpico, você não precisa entrar em nenhuma neura, isso pode, isso não pode. Não, você pode ter uma vida com moderação, você tem uma vida equilibrada junto com o seu cão e ele atender às suas necessidades, né? E quem precisa de mais treinamento, eles ou os humanos? Olha, são vidas, né? Então, nós temos até um pet mudou minha vida, né? Um ser mudou meu ser. É uma relação de ser para ser. Ali, a gente pode, se você quiser, posso fazer uma explicação breve das fases do desenvolvimento cerebral, dos valores e dos princípios. Eu acho que até as pessoas que estão em casa querem entender, né? Se vocês entenderem esses ingredientes, você consegue criar uma conexão. Porque, assim, só fazendo um parêntese sobre esse assunto. Quando a gente fala em treinamento, adestramento, ele é diferente de educação. Fazendo uma analogia, seria a mesma coisa. Vamos educar uma criança, vamos escolarizar uma criança. E o que você faz é a escolarização ou é a educação ou as duas coisas? As duas coisas. Vamos educar um cão, vamos treinar ou adestrar um cachorro. Certo. Só que, naturalmente, é comprovado isso cientificamente, a gente assiste isso, que uma pessoa educada, ela tem tendência favorável a qualquer tipo de aprendizado. E quando você tem um animal que ele é educado, ele também terá tendência a qualquer tipo de aprendizado. O dono, sim, a pessoa que alimenta, a pessoa que cuida, a pessoa que limpa o xixi, a pessoa que recolhe o cocô, é a parte fundamental para construir esse fundamento, esse alicerce da relação do dono, do cão, da família, do contexto total. Só um ou mais de um? É um grupo. Então, vamos se dizer assim, vamos colocar uma família tradicional. O pai, a mãe, os filhos. Quem tem que ser treinado nesse caso? Existe um principal tutor?
eleito, líder ali da matilha, ou líder da casa. Ele, o cão, é que elege. Vocês identificam, ó, essa pessoa aqui, ou todos devem ser treinados? Eu me refiro aos humanos, tá? Tá. É assim, funciona da seguinte forma, Elaine. Quando essa pergunta que você fez, eu vou responder com os valores. Quando nós falamos de valores, nos referimos a valores de vida. Então, o que existe de mais importante na vida? É o ar que a gente respira. E, consequentemente, é a água que nós tomamos. E depois da água, é o alimento que nos nutre e nos fortalece. E depois do alimento, é o estado de reprodução. Quando nós falamos em reprodução, nós estamos falando de convívio. Então, imagina uma coisa. Um animal que tem um convívio dentro de casa, dentro da família. Ele come bem, ele tem água disponível e ele respira livremente, ele não vai mudar o comportamento dele. Por quê? Ele está respirando, está bebendo, está se alimentando. Independente de ser uma família que agrade ou que não agrade o cachorro, ele participa de um convívio. Então, ele não muda o comportamento. Como que a gente muda o comportamento de um cão? Você necessita mudar o comportamento de um cão. Se você quer mudar o comportamento de um cão, você necessita ser para esse cão o que você quer que ele seja. Então, funciona da seguinte forma. Aí nós entramos no primeiro princípio, que chama-se ser o líder da matilha. Matilha, o grupo de cães. Funciona da seguinte forma. Cachorro, você mora dentro da minha casa. Quem manda aqui sou eu. Você bebe do alimento e da comida que você come e você se hidrata da água e do alimento que eu te dou. Não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Me respeita. É autoridade, né? Só que essa autoridade você só consegue imprimir isso quando você fala do coração, porque você tem cachorro. Quando o seu cachorro fala sem coração? Nunca. Se ele quer pular, ele quer pular. Se ele quer te lamber, ele quer lamber. Se ele quer latir, ele quer latir. E isso explica, então, por que algumas pessoas conseguem estabelecer essa relação de autoridade e serem mais respeitadas, independentemente do treinamento, né? E outras da casa não. Seria isso. Aquela se conectou de coração. Exatamente, porque funciona assim, né, nesse contexto. Aí nós entramos, por exemplo, na fase de desenvolvimento cerebral. Conta pra gente essas fases, Marcel. Resumidamente, funciona da seguinte forma. Quando falamos de cães, nós temos a primeira janela, que é do 0 aos 3 meses, que é um período de socialização, onde é recomendado que os animais eles interajam entre eles, os irmãozinhos fiquem ali com a mãe, justamente para que seja estabelecida uma hierarquia. Então, ali nessa idade, nós assistimos ali um filhote puxando o outro, brincando, correndo, mas nenhum vai bagunçar com a mãe, porque se for bagunçar com a mãe morde e põe os filhotes no lugar. E isso é super importante para termos um cão que é educado. Depois a gente entra na segunda fase, que é em média do 3º ao 6º mês. Tanto que existe a troca de dente dos animais. Nessa idade é o período de dominância, aonde os animais eles estão testando a hierarquia no grupo, porque como funciona dentro da cabeça do cachorro? É uma pirâmide. Tem a mãe que está lá em cima, e depois isso vai se escalando. E é tão interessante, né? Vou contar um trechinho de uma experiência pessoal que eu tenho em casa, né? Eu tenho um Golden que tem 3 aninhos e tenho um York que é 2 quilinhos, muito menor que o Golden de 50 quilos, porque ele é um gigante, que tem 7. E o Golden respeita em absoluto o York. O York coloca ele para correr. Então, ele identificou, né, que ele veio antes, manda mais, tem mais acessos. E é impressionante como o cachorro respeita isso, né? O ser humano não tem essa capacidade tão apurada, né? Mas o cachorro tem, não é isso? Então, isso que você está falando com relação... Você viu que o tamanho aí não emprega ali a relação. O que acontece é justamente sobre as fases de desenvolvimento cerebral. Quando o seu Golden chegou, como
era já a mentalidade do York. Então, ele já era. tinha uma mentalidade já adulta. É a mesma coisa que, por exemplo, nós estarmos com uma criança e você começa a falar coisa boa e ler. Essa criança daqui a pouco vai querer repetir o que você está falando e vai pegar um livro para ler. Agora, se você começa só a reclamar e criticar, aquela criança logo na sequência vai reclamar e criticar. Então, quando nós temos 2 cães e o cão mais velho, como é o comportamento do cão mais velho? Te agrada? É educado? Ele é justo? Porque quando chega o novo, esse novo vai copiar, vai reproduzir. E os cães também reproduzem os nossos comportamentos? Sim. Por isso que aquela história do o cão é o espelho cão do é o dono. espelho do dono, né? A cara de um, literalmente o focinho do outro, né? É isso mesmo? É isso mesmo, porque tudo é energia, né? Você vê, por exemplo, ali, você assiste isso pelas plantas. Quando você tem uma pessoa que dá amor para a planta, que fala com a planta. Ser vivo, né? É vida. Então, assim, é que, né, um ser vivo mudou. É capaz de mudar o outro, Exatamente. se essa relação for genuína. Marcel, você estava falando das fases do desenvolvimento. Isso, aí nós paramos na segunda fase, que é de dominância. Depois dessa. Aí tem do 6º mês a 1 ano, que é o período de adolescência, entre aspas, do cachorro, né? Normalmente, nessa idade que a gente assiste Rebeldia, que normalmente o dono chega e fala: nossa, Marcel, mas o meu cachorro era tão bonzinho e não fazia isso, e agora começou a querer brigar com outro cão. Enfim, e de 1 a 4 anos a coisa fica séria, porque o animal fica adulto. Apesar do cão, do pet, né, nos remeter também ao ato de amor, de alegria, de companhia, a gente precisa também assistir o outro lado, né? Porque tem uma história bem curta que é assim: um rei muito poderoso pediu ao seu servo, o mais sábio de todos, que lhe trouxesse a pior comida do mundo. Esse servo saiu, voltou com o embrulho, abriu. Era a língua. Língua é a pior comida do mundo? Ele falou: sim, meu rei, porque a língua causa a discórdia, a desunião, a guerra, o desencontro. Muito bem, você é muito sábio. Agora você vá e me traga a melhor comida do mundo. Aí o servo sábio saiu e voltou com outro embrulho e trouxe para o rei. Língua, você está desafiando o meu conhecimento e a minha autoridade. Língua é a pior comida do mundo. Não, meu rei, mas a língua também ela promove a paz, a união, o encontro. Ou seja, tudo que tem bom, tem ruim. Então, trata-se de um princípio de polaridade, né? E por que a gente está falando isso? Porque está falando isso porque não faz diferença. Você só precisa saber em qual lado você quer estar ali. Qual você vai reforçar, né? Exatamente. Isso também vale para as ferramentas, Marcel? Porque, assim, a gente sabe que culturalmente, infelizmente, tem muitos tutores ainda acreditam que o cachorro obedece apanhando. Com agressão, com violência, sentindo dor. Tem muitas dúvidas sobre a história da corrente, da coleira eletrônica, né? Coleira de ponta, aquilo é enforcador. Choque, né? Enforcador. Aquilo é choque, aquilo é um estímulo. Explica um pouquinho pra gente sobre tudo isso. Ó, diante dessa explicação, a pessoa que está em casa, que tem o cachorro, vamos pensar utilizando as fases do desenvolvimento cerebral. Elaine, olha só que coisa interessante. A gente está aqui no estúdio. Se entrar uma criança ali, por exemplo, de 3 anos, chutar nossa canela e começar a gritar, a gente não vai chamar a polícia. Não. A gente pode, se essa criança estiver desacompanhada, o conselho tutelar, alguma ajuda relacionada à criança, e jamais a gente vai guardar qualquer tipo de mágoa. Só que imagina que essa mesma criança de 3 anos, agora ela tem 23 anos e chuta e dá um soco e um chute na nossa canela, na nossa cara. Qual que vai ser a nossa atitude? Aí nós já vamos chamar a autoridade, polícia, já se trata de um outro tipo de relação. Com o cachorro é a mesma coisa. Não adianta você querer tratar um cachorro filhote da mesma forma que você vai tratar um cachorro adulto. O cachorro filhote, ele não vai ter capacidade de te fazer nada, mas o animal adulto sim. E nisso não se remete somente
às situações de agressividade. Mas olha só que coisa para se pensar. E se você abre a porta, o seu cachorro foge, e aí nisso tá passando um carro. E ele é atropelado, né? Ou pior que isso. Levam ele. Ou pior que isso. Quer ver só uma coisa pior? E se aquela pessoa ama cachorro, freia? Na hora que ela freia, ela acaba gerando um acidente a terceiros. Meu Deus. Hein? Realmente pode acontecer. Pode Por quê? Por conta de um cachorro que estava ali. Então, o processo de educação ele é fundamental para a segurança à vida. Quando nós falamos de educação e nós falamos de ferramenta, como você citou, porque o peitoral, o estrangulador, a coleira de ponta, a coleira de choque, a coleira eletrônica, bate no cachorro, deixa de castigo, ou dá comida, ou qualquer... Esfrega o focinho, que até hoje a gente não sabe se isso funciona, joga água gelada... O que é mito e o que é verdade disso tudo? Vamos lá, só para poder deixar claro, quando nós tratamos do termo coleira, que se enquadra no nosso dicionário como ferramenta. Quando existe ferramenta, trata-se de um utensílio, um dispositivo, para que se exista uma vantagem que seja física, ela pode ser mental, intelectual, em cima, baseada de uma ciência, de uma técnica ou derivações dessas. Então, quando você vai utilizar uma ferramenta, você está utilizando aquela ferramenta que irá representar o seu ser, quem você é e não o que você tem. Porque imagina, uma pessoa que não consegue arar uma terra com a mão, o que ela vai fazer com uma enxada? Então, trata-se de entender, primeiramente, como funcionam as fases do desenvolvimento cerebral, trata-se de entender dos valores, que são os valores fundamentais da vida, e de como os animais se relacionam, que são os seus princípios. A gente falou primeiro que é ser o líder, porque nós damos tudo para o nosso animal, em troca disso, o mínimo que ele tem que nos fazer é nos respeitar. E foi isso que eu aprendi ao longo da minha trajetória e venho aprendendo todos os dias e venho ensinando as pessoas que têm os seus cães justamente a construírem uma conexão. E quando o cachorro está conectado com você, você consegue passar para ele todas as informações que você precisa. Então, a ferramenta depende de quem opera, de quem usa a ferramenta, né? Exatamente. Mas vamos um jogo rápido, assim, só para deixar essa curiosidade no ar. Depois, alguém, se interessar, vai te procurar para esclarecer essas dúvidas com aulas mais profundas, né? Eu vou te dar algumas palavras, você me diz se é mito ou verdade, se funciona ou não funciona, tá bom? Vamos imaginar que você está tentando educar o seu cachorro aí na sua casa. Água gelada. Espirra água gelada que ele para. É mito. Hoje as pessoas entram em banheira de gelo. Tá bom. Então, enrola o jornal e bate na cabeça dele. Vai depender. Tem pessoas que, por exemplo, você afugenta, elas saem chorando e outras podem pegar e se revoltar. Então, vale a pena você primeiro avaliar as fases do desenvolvimento cerebral para você não ter acidente. Se você enrolar um jornal e você dá no cachorro, ou dá no local, ou da forma que for, você tem ali alguns comportamentos, ou de luta, ou de fuga, ou de paralisia. De poder ficar parado ou ficar brincando, né? Porque, pode reparar uma coisa, todo mundo eu faço isso com o meu Golden, ele come o jornal inteiro e brinca comigo. Então, normalmente, quando o cachorro não entende o que significa não, e o dono vai lá brigar com o cachorro, não faz isso. 3 comportamentos acontecem. Ou o cachorro, ele abaixa a cabeça, fica bonzinho e entendeu que o dono estava bravo, ou ele vai ser sapeca e vai começar a querer brincar achando que aquilo é uma piada, ou se ele for mais velho e ele tiver tendência agressiva, ele vai mostrar os dentes e vai querer encarar aquela disputa. E aí é uma disputa perigosa, né, compensa. Gente? Isso vale para tudo, né? Tudo, independente de pau, chinelo, tudo. Sua mão, enfim, já entendemos que não é por aí. Uma coisa é certa, a violência nunca é a resposta. O ato de você trabalhar com assertividade e de você aplicar o estado de proteção é diferente de você
agir com violência. Autoridade não é agressividade. Não, né? porque olha só, você falou de um cão de guarda, concorda? Imagina que nós vivemos juntos, você e eu. E nós temos um cão de guarda. Eu te trato bem, você me trata bem, nós dois tratamos bem o nosso cão. Aí o que acontece? E o nosso cão é treinado para guarda. Por quê? Ele é treinado para você não sofrer violência, para eu não sofrer violência, né? E para nossa casa não sofrer violência. Porque quem vai gerar violência é a pessoa do mal, é a pessoa externa que quer entrar dentro de um espaço que a ele não pertence, com o propósito de roubar, com o propósito de furtar, com o propósito então não não dá bom. para usar a mesma estratégia, né? O que nós ensinamos para um cão de proteção? A combater a violência. Então, a violência, ela vem de fora para dentro e o cachorro é um amuleto, é um escudo, é uma proteção para isso. Passar o focinho no xixi. Não adianta. Não adianta, você vai gerar medo. Porque o que acontece com o nosso corpo é assim, são reações químicas o tempo todo. Reações químicas. Então, o que acontece? Imagina que você acabou de comprar a sandália ou a bolsa que você tinha encomendado e tudo mais. Aí você pegou, foi na cozinha, quando você olhou, você falou, nossa, o cachorro roeu isso, eu vou matar. Aí o que vai acontecer? O que você está sentindo aqui? Raiva. Raiva. E o que essa raiva vai fazer? Você vai estar lá, ó, emanando energia de raiva. Você consegue identificar uma pessoa que está com raiva, você consegue identificar uma pessoa que está zangada, você consegue identificar uma pessoa que está sorrindo. Você acha que o cachorro não vai identificar suas emoções? Então o cachorro fez xixi ali. Eles são sencientes, né? Eles sabem, eles têm emoção. Perfeito. Me conta uma coisa, vamos voltar um pouquinho aqui, deixa eu até olhar o nome. O que é esse esporte Mondial-Ring, que você é árbitro internacional e já participou de 11, né, competições mundiais com 4 cães. Que esporte é esse? Olha, é um esporte que mudou minha vida de verdade. Conta. É um esporte que ele envolve exercícios de educação, de obediência, de salto, de proteção. É um esporte onde você cria uma conexão plena com o cachorro e você só consegue realizar isso se de fato ele estiver com você. Se você não tiver um parceiro que vai dormir com você, que vai viver com você e que vai morrer com você, você não vai ser bem sucedido. Você precisa gerar ali comprometimento. A gente está falando de amor de verdade, a gente está falando ali numa condição completamente assim, justa, sabe, entre ambas as partes, a fim de trabalhar por um propósito. Sensacional. Então é essa conexão que define o bom resultado desse esporte. Exatamente. E você tem 11 participações como campeão ou como árbitro? Eu tenho 11 participações como competidor. A minha primeira participação foi em 2009, com uma cachorra que viveu comigo até os 17 anos. Aí depois foi com a filha dela, e depois tive um outro cão rock, e agora o Bomba, que está aqui conosco. Cadê aqui. o Bomba, gente? Vamos conhecer o Bomba? Tá dormindo aqui. Vem aqui, filho. Vem. Ele é o principal aqui nessa entrevista. Olha, gente, esse é o que compete agora com você. Participamos do Campeonato da Espanha em 2022, né? Na categoria 1, ficamos em 6º colocado. E ele é pastor belga. Esse é o pastor belga Malinois. E você foi variando, então. Começou com o pastor alemão lá pequenininho. E hoje você tem uma proximidade maior com os belgas? Como é que é? Foi assim, né? Em 2005, eu conheci o pastor belga Malinois através de vídeo, pela capacidade de salto, de agilidade. Eu fiquei encantado. Eu falei assim, pô, eu quero ter um cachorro desse. E depois que esse cachorro veio participar, veio fazer presença, né? Eu comecei a conviver com eles. Nossa, sou apaixonado pela raça. Conta pra mim, o que o Bomba fez por você, Marcel?
o Bomba fez por mim, nossa, esse cachorro, ele... O que ele te ensinou? Assim? Nossa, ele me ensina todo dia resiliência, ele me ensina todo dia comprometimento, ele me ensina todo dia o quanto a gente necessita se responsabilizar pelos poderes que a gente tem. É a mesma coisa que você dirigir um carro. Você lembra que você estava falando sobre a ferramenta? A mesma ambulância tem 4 rodas e o mesmo carro que atropela uma pessoa, um ciclista, seja por imprudência ou acidente, não importa, é o mesmo carro de 4 rodas, só muda o adesivo e a pessoa que está pilotando. Gente, não é maravilhoso? Agora, para a gente encerrar esse papo gostoso que não dá vontade de acabar, queria que você contasse para a gente. Tem muita coisa para perguntar, né? Mas a gente tem pouco tempo, então a gente vai ter que fazer uma segunda rodada. Depois você está convidado para voltar e a gente continuar essa conversa. Você tem histórias assim que te marcaram ao longo dessa trajetória profissional, treinando cães, que você assim tem gratidão, sabe, por saber que participou em histórias de vida de outras pessoas que mudaram ou que foram decisivos, o treinamento foi decisivo para um fim que se não tivesse o treinamento não teria acontecido. Histórias marcantes, assim, o que você tem para contar para a gente dos cães que você treinou em relação aos seus tutores? Olha, você sabe, Elaine, que o que eu mais gosto e eu amo fazer todo dia é justamente ensinar as pessoas com seus cães. E assim, quando a gente recebe as pessoas, a gente assiste a necessidade, o desejo dessas pessoas em transformarem um cachorro que é agressivo, que não consegue ser manuseado e você conseguir ter ele 100% controlado. Você consegue transformar, por exemplo, assim, sabe, a tristeza da pessoa de muitas vezes não conseguir sair com aquele cachorro dentro de casa e sofrer, sabe, ter que viver à base de remédio, você conseguir tirar aquela pessoa daquele estado e ela ir para outro estado. Você conseguir oferecer qualidade de vida não só para o cachorro. Então, assim, ao longo desses anos, nós não temos clientes, sabe? Nós temos, assim, amigos, porque a gente acaba conhecendo as pessoas, acaba conhecendo os animais e isso acaba sendo transformador, assim, para todo mundo. Eu aprendo, a pessoa aprende, o cachorro também. Então, assim, é uma troca de dar e receber o tempo todo. E isso não tem preço, sabe? É uma coisa que eu sou apaixonado todos os dias por isso. Tem alguma história que te pega mais fundo? Olha, tem desde o Banitosa, o Poodle que era cego por conta da tesoura, depois ele passou a deixar ser tosado, sabe? Tem cães que, por exemplo, que já estavam ali na fila do sacrifício, que ia ser morto, os cães foram reabilitados e foram recuperados. Tem histórias, por exemplo, de pessoas que acabaram mudando, sabe, o ritmo de vida, sabe? Saindo de uma condição péssima, sabe? Paupérrima, e hoje, por exemplo, está trabalhando com treinamento, com adestramento, e está tocando a vida, e sustentando, ensinando outras pessoas. Então, assim, eu vejo que os animais, eles são uma ponte entre o universo criador e as criaturas que estão ali envolvidas, e eu sou feliz e grato de fazer parte dessa comunicação, sabe? Isso é maravilhoso. É muito legal. É por isso que você está aqui, né? A gente vai terminar com uma reflexão que você trouxe aqui nos bastidores e que vale a pena a gente replicar. Um pet mudou minha vida é o nome do quadro, né? Mas é importante fazer essa reflexão ao contrário, né? Como é que a gente pode mudar a vida desse pet também e como é que nós juntos podemos mudar a vida de alguém. É sobre isso, Marcel? É sobre isso. Porque é muito legal, né? A gente ter um animal ali, ele adentra na nossa vida, ele te oferece o segundo princípio, que é o amor incondicional, e ali você está vivendo com um ser que está te dando algo que é sincero e verdadeiro, e naturalmente aquele cachorro fala assim, ei meu, acorda, toma vergonha na cara, torne-se uma pessoa melhor.
E aí nisso você consegue melhorar junto com o seu cão, e você estando em comunhão com o seu cão, você consegue ramificar essa energia, essa positividade, essa alegria e compartilhar, né? Isso é uma coisa que é sensacional. Maravilhoso. Então a gente pode chamar o Bomba para a gente se despedir? Pode, vem porque aqui, Bomba. ele é demais, gente. Vale a pena a gente ver de novo. Olha isso, olha o carinho e a disciplina, né? Detalhe que o Marcel se comunica com eles na maior educação. Ele fala com licença, não. Com licença. Ele não fala sai, para, não. Fantástico, Marcel. Muito obrigada por essa delícia Elaine. de papo. Compartilhe essa história com alguém que pode ser impactado por um pet, pode impactar a vida de um pet. Compartilhe essa história com quem também ama um animal, um cão, como a gente, como nós da Chemitec. E até a próxima, porque é muito bom.